Nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa perdoou a maior parte da dívida da Alemanha para que o país fosse capaz de se recuperar dos danos da guerra. Hoje, 60 anos depois, a Alemanha é o principal credor da dívida grega, mas as autoridades alemãs se recusam a perdoar parte da dívida. Direto de Berlim, na Alemanha, Flávio Aguiar comenta o caso. Imagine um quadro de colapso econômico, produção industrial tendente a zero, o comércio paralisado e, além disso, cenas de carestia e fome. Estaremos falando da Grécia de hoje? Não, não. Estamos falando da Europa e especialmente da Alemanha logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse contexto que o então secretário de Estado norte-americano George Marshall, num discurso feito perante os estudantes da Universidade de Harvard, defendeu a ideia de fazer um investimento maciço de dólares americanos na Europa e também na Alemanha. E foi assim que nasceu o chamado Plano Marshall, que em 4 anos injetou em dinheiro de, então, 13 bilhões de dólares na Europa, o que equivaleria hoje a 150 bilhões de dólares. 11% desse dinheiro foi para a Alemanha, ou veio para a Alemanha, uma vez que estamos aqui. Porém, mais importante do que isso foi que em 1953, de fevereiro a agosto, houve uma conferência em Londres com a participação de mais de 20 países do mundo inteiro. E nesta conferência foi acertada que a dívida da Alemanha, a dívida pública da Alemanha internacional, seria cortada em 50%. É importante assinalar que entre os países que assinaram esse perdão de 50% da dívida alemã estava também a Grécia. Mais ainda, pelo acordo feito, essa dívida teria 30 anos para ser paga. E também uma parte dela só seria paga depois da então considerada hipotética reunificação da Alemanha, o que acabou acontecendo. Isso fez com que a última parcela dessa dívida fosse paga pela Alemanha apenas em 3 de outubro de 2010. O que paira hoje por vários economistas que estão se perguntando é por que aquilo que a Alemanha mereceu então, a Grécia não pode merecer hoje. E o que se vê é toda essa dureza dos países, dos ministros da área financeira, da chanceler Angela Merkel, liderando toda essa dureza em relação à Grécia. Ora, a resposta me parece mais ou menos óbvia. Primeiro é que existe na Grécia hoje um governo claramente de esquerda, né? E que existe uma resistência óbvia, né, que está mais do que clara da hegemonia neoliberal que domina na Europa, em negociar com um governo realmente de esquerda e que é contra os planos de austeridade. E a segunda constatação é que essa crise está sendo usada exatamente para reformar, não é, o cenário econômico e social europeu. Portanto, existe, podemos dizer até, uma indústria política da própria crise. Mas fica a pergunta no ar. O que é bom para a Alemanha, o que foi bom para a Alemanha, então, não seria bom para a Grécia hoje? Qual a diferença? Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim.